We turn this evening to 2 Thessalonians chapter 2. Nós retornamos essa noite então para o segundo capítulo do livro de Tessalonicenses. And we'll read the first 12 verses. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. We're going to be speaking tonight about the man of sin or the Antichrist. Nós vamos conversar sobre o homem da iniquidade ou o anticristo. May I read it? Yeah. 2 Tessalonicenses 12, de 1 a 12. 2, de 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o seu poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we call upon Thee for help in addressing a very difficult subject. Grande Deus dos céus, nós clamamos a Ti por socorro quando falamos desse tópico tão difícil. The doctrine of the man of sin or the Antichrist. A doutrina sobre o homem da iniquidade ou sobre o anticristo. Give us wisdom to understand this correctly. Nos dê sabedoria para que entendamos isto corretamente. That we may not exaggerate or minimize what the Bible says. Para que não exageremos ou minimizemos aquilo que a Bíblia fala. Confine us within the boundaries of Scripture. Coloque-nos dentro dos limites das Escrituras. And teach us also practical lessons we can learn from this E doctrine. nos ensine lições práticas que possamos aprender sobre essa doutrina. So that we don't stand on the wrong side of Christ ourselves. Para que não fiquemos do lado errado de Cristo. Have mercy upon us. Tenha misericórdia de nós. And Lord, we do thank Thee that the Lord Jesus Christ is mightier than the Antichrist. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus é mais poderoso do que o anticristo. And so let this frightening chapter actually comfort us. Então, permita com que este capítulo amedrontador nos conforte And strengthen us in our most holy faith. e nos fortaleça na nossa mais santa fé. In Jesus' name we pray. No nome Amen. de Jesus nós oramos. Amém. Persecution is a sobering reality for every true Christian. Perseguição é uma realidade que está sobre todo verdadeiro cristão. All who live godly, the Bible says, in Christ Jesus shall suffer persecution. Todos aqueles que vivem uma vida de piedade no Senhor Jesus Cristo sofrerão perseguição. Christians live under the shadow of the cross. Cristão vive sob a sombra da cruz. And Paul recognized that when he wrote his second epistle to the E Thessalonians. Paulo então reconhece isso quando ele escreveu a sua segunda epístola aos Tessalonicenses. He praises them for continuing in the faith
despite persecution. Ele os encoraja e os louva por eles continuarem na sua carreira da fé apesar da perseguição. And even despite the fact that they are confused and troubled by certain things. E mesmo eles estando confusos e passando por tribulações devido a muitas coisas. In chapter 1, he encourages them that Christ will come again to punish the wicked and to glorify his saints. No capítulo 1, ele os encoraja dizendo que Cristo virá novamente para punir ao mal e encorajar aos santos. And then in the second chapter, he wants to comfort them again. E no segundo capítulo ele quer confortá-los novamente. So he reminds them of the doctrine of the man of sin, Então ele relembra-os sobre a doutrina do homem da iniquidade, whom we call the Antichrist. aquele que nós chamamos de anticristo. Now the man of sin is the embodiment, the consummation of satanic evil. O homem da iniquidade é aquela consumação do mal satânico. And the man of sin has been the subject of many scary books. E o homem da iniquidade já foi o sujeito principal de muitos livros de terror, Movies, filmes end time predictions, e algumas previsões sobre o final do tempo, without realizing Paul's purpose of speaking about this man of sin. tudo isso sem perceber o que Paulo fala sobre este homem da iniquidade. We need to know that Paul's purpose is not to disturb or frighten the Thessalonians, Nós temos que perceber que o propósito de Paulo não é fazer com que os tessalonicenses ficassem com medo, but to comfort them. mas confortá-los. That's the conclusion in verses 13 through 17. Essa é a conclusão dos versículos 13 a 17. Look at verse 17. Por favor, vejam o versículo Comfort your 17. hearts. This is after he expounds the doctrine. Comfort your hearts and establish you in every good word and work. Consolo para o seu coração, isso é depois que ele faz a exortação, ele diz: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa palavra, obra e palavra. So we don't approach this doctrine with a morbid interest in evil. Então a nossa abordagem nesse assunto não é com interesse mórbido no mal. Rather, we understand that the Holy Spirit is going to conquer the spirit of the Mas ao Antichrist. contrário, nós entendemos que o Espírito Santo irá conquistar e vencer o espírito do anticristo. And Christ himself will crush the serpent's head. E o próprio Senhor Jesus irá esmagar a cabeça da serpente. So Satan may campaign to establish a kingdom of evil Então Satanás pode fazer a sua campanha para tentar estabelecer um reino do mal and to raise up the Antichrist, e para levantar o anticristo, but Satan is not God. mas Satanás não é Deus. Satan and his Antichrist shall both fail in the end. Satanás e o seu anticristo ambos falharão no final. So in speaking about the man of sin or the Antichrist, Então, falando sobre o homem da iniquidade ou o anticristo, I want to address three thoughts with eu you quero falar sobre 3 pensamentos com vocês. as we walk our way verse by verse through these first 12 verses of chapter 2. Faremos isso lendo e falando verso por verso desse capítulo 2 de Tessalonicenses. First, we'll look at God's revelation of the man of sin. Primeiro nós vamos olhar para a revelação de Deus sobre o homem da iniquidade. Second, God's restraint or limiting of the man of sin. Então, a segunda parte é sobre como Deus limita o homem da iniquidade. And third, God's reason for the man of sin. E terceiro, a razão pela qual Deus faz com que aconteça o homem da iniquidade. So in this chapter, Paul is addressing the problem of false teaching in the Nesse church. capítulo, Paulo está falando sobre o problema do falso ensino na igreja. Believers were being troubled. Alguns cristãos estavam ali com problemas. Verse 2 says they were being shaken in their mind. Eles estavam sendo transformados, as suas mentes estavam agitadas. And so Paul introduces the subject by talking about the disturbing effects of false doctrine. Então Paulo faz, em primeiro lugar, a introdução do seu assunto falando sobre os efeitos que trazem essa distorção sobre o falso ensino. Let's read verses 1 and 2 again. Vamos ler os versículos 1 e 2 novamente. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não vos exortamos a que,
Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. You see, the Thessalonians were misunderstanding something that was important. Você pode ver que os tessalonicenses estavam entendendo de maneira errada algo muito importante. They had heard also from Paul that the day of Christ was at hand. Eles haviam ouvido, e até do apóstolo Paulo, que o dia de Cristo estava próximo. But they took it to mean that the day of Christ had come already. Mas eles então tomaram aquilo como se o dia do Senhor já tivesse acontecido. And so there were false teachers among them that spiritualized the second coming of Christ. Então, alguns falsos mestres no meio deles espiritualizaram a segunda vinda de Cristo, As well as the resurrection of the saints. mesmo com e ainda a ressurreição dos santos. And so these false teachers said, these are not future and visible and physical events, E esses falsos mestres disseram: esses não são eventos futuros e físicos e visíveis, but these are invisible spiritual events that have already happened. mas eles diziam então que estes eram eventos espiritualmente invisíveis que já aconteceram. Now, Paul did say at one point to the Ephesians that in a spiritual sense, we are already raised up with Christ. Paulo, lá em Efésios, ele já disse que no sentido espiritual todos nós já fomos ressurretos e erguidos, elevados com Cristo. But he always maintained that in a physical sense, Christ was yet to come. Mas ele sempre manteve que no sentido físico Cristo ainda viria, And we would be resurrected with him. e nós seríamos ressurretos com ele. And so, the same kind of teaching that we face today Então, este é o mesmo tipo de ensino que nós somos confrontados hoje, from the liberals a partir dos liberais, who demythologized the Bible que tirou e colocou em termos de desmitologia da Bíblia, and make the resurrection of the saints and the resurrection of Christ just to be spiritual things. fazendo com que a ressurreição de Cristo e dos santos se tornasse algo somente espiritual. And this confusion greatly disturbed the Thessalonian church. E esta confusão trouxe um grande desentendimento na mente do povo de Tessalônia. Paul says they were being shaken in their minds. Paulo falou que eles estavam inquietos em suas mentes. And the word he uses there in Greek is the same word that's used of an earthquake that causes buildings to collapse. E a palavra que é usada no original, no grego, é a mesma palavra usada para um grande terremoto que faz com que os prédios caiam. And still today, false doctrine can shake the world of believers. E até hoje, ou hoje ainda, a doutrina falsa, ela pode abalar o mundo do crente. And so the Thessalonians thought, we have endured all kinds of persecution for Christ's sake. E os tessalonicenses pensaram: nós suportamos todo tipo já de perseguição por Cristo, Hoping that he might soon return on the clouds. esperando que ele pudesse vir de forma rápida, em breve, das nuvens. But if these teachers are right, he has already come again. Mas se esses mestres estão certos, ele já veio. And we have no hope of his future coming. E nós não temos então nenhuma esperança por essa vinda futura, No hope of the resurrection. nenhuma esperança na ressurreição. Oh, says Paul, don't be shaken in your mind. E escutem a Paulo: não se turbe na vossa mente, Don't be distressed. não fique desanimado, The end has not yet come. o fim ainda não veio. You see, you pastors today have a key role to play in a situation very similar to this. Você vê, os pastores, os novos pastores, eles têm uma importante função, chave, em situações como esta. Also in Brazil, there are all kinds of false teachers. Aqui no Brasil existem muitos falsos mestres, And they're trying to lead your people astray. e eles tentam levar e fazer com que o seu povo se desvie. And so you must guard the church E from você false precisa doctrine. guardar a igreja da doutrina falsa. And when people have E questions, quando as pessoas têm perguntas, you must patiently answer them. pacientemente você deve respondê-las.
And when you're not a pastor, E quando você não é um pastor, you must pray for your pastors você tem que orar pelos seus pastores that they may earnestly contend for the para que ele faith, possa continuar ferventemente na fé. the faith that was once delivered to the saints, E a fé que foi uma vez levada aos santos, by patiently confronting all error, para que eles possam pacientemente confrontar todos os erros. because they are doing that to guard your mind Para que and eles your heart, estão fazendo isso para guardar a sua mente, o seu coração, and to confirm your faith, e para confirmar a sua fé, and to secure your future E in para- Jesus Christ. e para que o seu futuro seja certo em Jesus Cristo. Now, after Paul sets the stage in verses 1 and 2, Então, depois que Paulo coloca o pano de fundo nos versículos 1 e 2, he then addresses the prediction of end-time apostasy. e ele vai falar então sobre a predição futura da apostasia no final dos tempos. In verses 3 and 4. Versículos 3 e 4. He says certain things must happen before the return of the Lord. Ele diz: algumas coisas devem acontecer antes do retorno de Cristo. And then listen to what he says in verses 3 and 4. E veja o que ele fala então nos versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. So Paul is saying, Thessalonians, be calm, be quiet, don't be distressed, Ele está falando: Tessalonicenses, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não se turbem, and don't let any man deceive you. não deixe nenhum homem enganá-lo. Don't be like a piece of driftwood floating along in the river that just goes any direction the river goes. Não seja como aqueles troncos que são colocados para serem levados pela água e são movidos para todas as direções como a água leva. But test everything out Mas by the teste scriptures. tudo pelas escrituras. People are not always going to tell you the truth. Pessoas nem sempre vão falar para você a verdade. And I'm saying to you that there are two things that must come before Christ E eu returns. digo a vocês que deve haver duas coisas para que aconteçam antes de Jesus voltar. The first is a falling away, Primeira coisa é uma apostasia, and the second is the coming of the man of sin. e a segunda delas é a vinda do homem da iniquidade. So the falling away, or that's the same word for apostasy, Ser levado para longe, ou a mesma palavra apostasia, refers to abandoning good beliefs and practices. significa abandonar as boas práticas e a boa fé. It's a contradiction of Acts 2 verse É uma 42, contradição, um contraste de Atos 2, versículo 2, where we read that the church continued in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. desculpem, verso 42, onde o apóstolo fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e nas orações. And so Paul is saying we should not be shocked when we see some fall away from the E truth. Paulo fala: não se assustem quando nós virmos alguns se afastando da fé. No true believer will fall away from the truth. Nenhum crente verdadeiro irá se afastar ou cair da fé. But many who profess to be Mas believers will fall away from the muitos que truth. professam serem crentes se apostatarão. And of course, the whole history of Christianity in the last 2,000 years confirms that. E é claro que toda a história do cristianismo nos últimos 2000 anos confirma isso. And so you and I must examine ourselves as well and our churches. E nós devemos então, você e eu, examinarmos a nós mesmos e aos nossos mestres, professores. Is there a falling away among our people? Existe uma apostasia no meio do nosso povo? Are people who are responding positively to the Word of God now rejecting it? Há pessoas que antes respondiam positivamente à palavra de Deus estão agora a rejeitando? That's a serious problem. Esse é um problema sério. Sometimes entire churches can lose their first love, Muitas vezes igrejas inteiras podem perder o seu primeiro amor can compromise with error, e que podem ser comprometidas com o erro can become morally bankrupt and spiritually dead, e podem se tornar moralmente falidas, as we see of some of the churches, 7 churches of Asia. como nós vemos algumas das 7 igrejas da Ásia.
Now, what Paul says is, Thessalonians, there will come in the end time a falling away. E o que Paulo está dizendo a Tessalonicenses, no final dos tempos virá uma apostasia. And that falling away will be led, will be pioneered by the man of sin. E que essa apostasia vai ser liderada e terá como seu pioneiro o homem da iniquidade. Or as some Greek manuscripts read, Ou então, como alguns manuscritos gregos leem, the man of lawlessness. o homem fora da lei, o homem sem a lei, o homem da iniquidade. And that man E esse homem is called the man of sin, é chamado o homem da iniquidade, o homem do pecado, and then later in this chapter, the son of perdition. e no final desse capítulo, filho da perdição. Now, those words don't mean a lot to us. Essas palavras não significam muito para nós. But in New Testament times, if you said the man of sin, you automatically thought of Antiochus IV. Mas se fosse no tempo do primeiro século, quando você dissesse o homem do pecado, você pensaria em Antíoco IV. The Jews called him the man of sin. Os judeus o chamavam o homem do pecado. And Paul also uses that very same language that you can read in the first book of Maccabees about Antiochus. E Paulo usa a mesma linguagem que você pode ler no primeiro livro de Macabeus sobre Antíoco, Who was a very wicked man, que foi um homem muito mau, maligno, a wicked king, um rei maligno, who corrupted the state, que corrompeu o Estado, who persecuted the godly. que perseguiu aos piedosos, aos cristãos. But when you hear the words son of perdition, Mas quando você ouve as palavras filho da perdição, even you and I think immediately of Judas Iscariot, até você e eu pensamos em Judas Iscariotes, a man who perverted the church, um homem que perverteu a igreja, a wicked church leader um líder maléfico da igreja, who betrayed the Lord Jesus que Christ. traiu o Senhor Jesus Cristo. So, following Paul's reasoning here, Então, seguindo a linha de raciocínio de Paulo, the evil person we call the a Antichrist, pessoa maligna chamada o anticristo, or the man of sin, ou o homem do pecado, or the son of perdition, ou o filho da perdição, is a counterfeit Messiah, é aquele que contrasta o Messias, who Paul says in verses 3, 6, and 8, onde que Paulo fala no capítulo 3, versículos 6 e 8, ou versos 3, 6 e 8, is yet to be revealed. que ainda será este homem revelado. So that means he can either be Então isso quer a dizer wicked political leader, Que esse pode ser um político mau, um líder político mau, some wicked ungodly king, um rei que não é bom, um rei que não é crente, não é cristão, or he can be some wicked, corrupt church leader. ou pode ser um líder da igreja corrupto. So in some ways, Paul goes on to say in verse 8, Então, de algumas formas, Paulo vai falar no versículo 8, this person will resemble or pretend to resemble the Lord Jesus Christ. esta pessoa irá se parecer ou tentar se parecer com o Senhor Jesus Cristo. You see, verse 8 speaks of the coming of Christ. Versículo 8 você vê, fala da vinda de Cristo, It uses the Greek word parousia. e usa a palavra parousia, And verse 9 speaks of the coming of the man of sin. e no versículo 9 fala da vinda do homem do pecado. And Paul uses the very same word, parousia. Paulo usa a mesma palavra, parousia. So he's saying this wicked Antichrist will try to appear as if he is the Christ. Então ele fala, esse maléfico anticristo tentará aparecer como se ele fosse o próprio Cristo. He will try to usurp the place of Christ Ele vai tentar usurpar o lugar de Cristo, as the great supreme king and warlord. como sendo o grande supremo rei de tudo, da guerra. So now look again at verse 4. Veja de novo agora o versículo 4. You see, Paul says there, he opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. Você vê que ele fala que ele se chama de Deus e é objeto de culto, se colocando acima de todas essas coisas. And that language is taken directly from Daniel 11, verse 36. E essa linguagem é tirada diretamente do capítulo 11 de Daniel, versículo 6. So Paul is looking ahead to the Antichrist Então Paulo está olhando à frente para o anticristo and saying Daniel's prophecy will one day be e fulfilled falando, a profecia de Daniel será um dia cumprida,
when an ungodly man will come along Quando esse homem que não pertence a Deus virá and will pretend to be the God of all e gods, passará falsamente como sendo o Deus de todos, either in the realm of government or the realm of the church, mesmo na arena da igreja e do governo, probably both, e talvez em ambos, but certainly in the realm of the church. mas com certeza no reino, sobre a expectativa da igreja. So the Antichrist is a Judas among the people of God. Então, o anticristo é um Judas no meio do povo de Deus. Paul tells us he sits in the temple of God. Paulo fala que ele se assenta no templo de Deus. He enthrones himself not only into kingly lordship, Ele se entroniza não somente no sentido real, but he also pretends to be a priest, mas ele também passa falsamente por um sacerdote, as if he should receive worship, como se ele pudesse receber ou devesse receber adoração, even though he is defiling God's temple. mas mesmo enquanto ele está trazendo mal para dentro do templo de Deus. For Daniel had said, he shall magnify himself above all gods. Porque Daniel fala que ele vai se projetar acima de todos os deuses. So the Antichrist is the deification of fallen man. Então o anticristo é a deidade, a deificação do homem caído. He personifies the great murderer, Satan. Ele personifica o maior assassino, Satanás. He doesn't necessarily say, I am God, Ele não fala necessariamente, eu sou Deus, but Paul says he shows himself as if he were God mas Paulo fala, ele se apresenta como se ele fosse Deus, by sitting in the temple of God, quando ele se assenta no templo de Deus, by acting like the ruler of God's holy worship. como se fosse o rei sobre a adoração divina de Deus. So that leads us to this conclusion. Então isso nos leva a essa conclusão. The Antichrist will seize a central place in the church. O anticristo, ele tomará para si um lugar central na igreja, And he will seek to replace God in public worship. e ele vai tentar colocar-se no lugar de Deus na adoração pública. Now let's stop and think about this a moment. Vamos parar e pensar sobre isso por um momento. What does this prophecy have to do with you and me? O que essa profecia tem a ver com você e comigo? Actually, it reveals the essence of our sin. Na realidade, ela revela a essência do nosso pecado. There was a Puritan by the name of Stephen Charnock who said this: Teve um puritano com o nome de Steve Charnock que falou isto: every time we sin, todas as vezes que nós knowingly sin, pecamos conscientemente, at that moment, naquele we momento, believe that God is not, naquele momento nós acreditamos que Deus não existe. and we are acting as if we are God. E nós estamos agindo como se nós fôssemos Deus. Think about that a moment. Pense sobre isso num momento. You see, every time you sin, Todas as vezes que você peca, if God was real at that very moment, se Deus é real naquele momento ali, you wouldn't dare to sin você não deveria se atrever a pecar. against the living and a holy and an all-powerful God. Pecar contra o Deus vivo, o Deus santo, todo-poderoso. And so every time we sin, it's as if we are putting ourselves in the place of God. Todas as vezes que nós pecamos é como se nos colocássemos no lugar ou como Deus. Because every sin in its essence is hatred against God. Porque cada pecado na sua essência é horrível, odiado na presença de Deus. Every sin in its essence wants to dethrone God. Todo pecado na sua essência quer tirar Deus do seu trono. And every sin in its essence is a manifestation that I and you, we are the embodiment of fallen E humanity. todo pecado na sua essência, você e eu, nós somos a encarnação da queda na forma da humanidade. Christ is the man of obedience, Cristo é o homem da obediência, and we are the men of e nós disobedience. somos os homens da desobediência. And so the seed of the man of sin, Então a semente do homem do pecado, the seed of the Antichrist, a semente do anticristo,
is living in every one of our hearts. vive em cada um dos nossos corações. That's why Jeremiah could say, É por isso que Jeremias fala, the heart is desperately and deceitfully wicked. porque que o nosso coração é desesperadamente enganoso e corrompido. Who can know it? Quem pode conhecê-lo? You can't know the depths of your own depravity. Nós não conseguimos conhecer as profundezas da nossa própria depravação. So the doctrine of the man of sin Então a doutrina do homem do pecado should convict us of the horribleness of sin, deve nos convencer da forma horrenda do pecado, the spiritual insanity of sin. da insanidade espiritual do pecado. And we should be more afraid, as the old Puritans used to say, we should be more afraid to sin than to die. Como dizia os velhos puritanos, nós devemos ter muito mais medo de pecar do que de morrer. Because with every sin, Porque em cada pecado, we are blaspheming God. nós estamos blasfemando contra Deus. However, Contudo, Paul doesn't only talk to us about God's revelation of the man of sin, Paulo não fala somente sobre a revelação de Deus sobre o homem do pecado, he also teaches us here about how God will restrain the man of ele sin. nos ensina também como Deus irá limitar o poder do homem do pecado. That's a comforting thing. Esta é uma parte confortante. God will limit the Antichrist. Deus irá limitar o anticristo. God is in control. Deus está no controle. Look now at verses 5 through 7. Vamos olhar agora os versículos 5 a 7. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. So what Paul is saying here is Então- that the forces of sin, the man of sin, are already being activated in our world. O que Paulo está dizendo é que as forças, ou a força do homem do pecado, já foram ativadas no nosso mundo. He says the mystery of iniquity is already working. Ele fala que o mistério da iniquidade já está a trabalhar. This mystery of iniquity is a sense of lawlessness. Esse mistério da iniquidade traz um sentido de falta da lei. The power of sin is everywhere. O poder do pecado está em todo lugar. Everywhere in our world as well. Todos os lugares do nosso mundo também. And therefore, John already tells us E por isso Jonas já nos falou, in 1 John 2:18, desculpa, em João já nos falou, em 1 João 1,18, little children, it is the last time. ele fala, filhinhos, uma última vez, And as you've heard that the Antichrist shall come, que você, tendo ouvido que o anticristo virá, even now there are many antichrists, mesmo agora há muitos anticristos. so that we know it is the last time. Então, para que saibamos quando foram a última vez. So when you combine John and Paul, Então, quando você combina João e Paulo, what you have is a consistent teaching that the Antichrist already begins to show himself in the New o que Testament nós time, temos é uma combinação e um ensino consistente que o anticristo já começou a se demonstrar no nosso mundo, in many different ways, de muitas formas diferentes, so that there are many Antichrist spirits, de forma que há muitos espíritos do anticristo, but that in the end time there will be one who is called the Antichrist. mas no final dos tempos haverá um que será chamado o anticristo. So though there are many Antichrists, Então, mesmo tendo ou havendo muitos anticristos, the man of sin in 2 Thessalonians 2, o homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2, that is talking about the Antichrist. este está falando sobre o anticristo. The culmination of all the Antichrists for 2,000 years or O more. clímax de toda os anticristos e da guerra do anticristo em 2000 anos. But the good news is even that Antichrist, the Antichrist, God will restrain. Mas a boa notícia é que este anticristo, o anticristo, Deus está a limitá-lo. Now there's many different opinions among scholars who or what restrains the Antichrist. Há muitas opiniões no meio acadêmico, entre os acadêmicos e comentaristas, o que limita, que cerceia o poder do anticristo. Some say the restrainer is the church, Alguns falam que o limitador é a igreja, which will be raptured away at the beginning of the tribulation. que será arrebatada no começo da tribulação.
But we saw already a day or two ago that is not so. Mas nós vimos já há 1 ou 2 dias atrás que não é assim. Because the rapture is not a secret event, but a public event. Porque o arrebatamento não é um evento secreto, mas público. Others say that the restraint is civil government. Outros falam que o limitador é o governo civil. Augustine said this is a real possibility. Agostinho falou que essa é uma possibilidade real. Because God restrains evil through civil ordained government. Porque Deus limita o mal através do governo civil ordenado. Well, that's a problem. Mas há um problema. Because often civil government is more corrupt than the people. Porque na maioria das vezes o governo civil é mais corrupto que o povo. Still others say that the restrainer is an angel of God. Alguns outros dizem que o limitador é um anjo de Deus. For there are several places in the Bible that speak about angels restraining evil in this world. Porque há vários lugares na Bíblia que falam sobre os anjos limitando o poder do mal neste mundo. But probably the best interpretation is to say that the Holy Spirit is the restrainer. Mas talvez a melhor interpretação é dizer que o Espírito Santo é o limitador. In the operations of His common grace. Através das operações da sua graça comum. So that people are not always just destroying and killing each other. Porque aí as pessoas não vão simplesmente matar e destruir umas às outras. The Holy Spirit restrains the emergence of a great apostasy. E o Espírito Santo, ele limita a imersão dessa grande apostasia. And the power of the man of sin. E o poder do homem do pecado. By empowering the gospel mission to the ends of the earth. Através de dar poder à missão do evangelho até os confins da terra. So that the man of sin is held back until the very end times. Para que aquele homem do pecado seja forçado para trás até o final dos tempos. And will only reveal himself at the very end of the age. E para que ele só se revele somente já no finalzinho dos tempos. And so Satan and the man of sin are like a dog on a leash. Então Satanás e o homem do pecado são como cães na coleira. They can only go as far as the Holy Spirit allows them. Eles só conseguem ir até onde o Espírito Santo os deixa. According to God's timetable. Isso de acordo com o tempo de Deus. According to God's purposes. Isso de acordo com os propósitos de Deus. And according to God's plan. Isso de acordo com os planos de Deus. And then God will destroy him. E então Deus irá destruí-lo. That's what Paul goes on to say in verses 8 through 10. Isso é que Paulo fala através dos versículos 8 a 10. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. So Paul is saying two things about the destruction of the man of sin. Paulo está falando duas coisas sobre a destruição do homem do pecado. First, the Lord shall consume the man of sin with the spirit of his mouth. Que primeiro o Senhor irá destruir o homem do pecado com o sopro da sua boca. Paul is alluding here to Isaiah 11 verse 4. E com isso Paulo está aludindo aqui a Isaías capítulo 4. There's a question, Dick. You said spirit of his mouth. You mean spirit of his mouth? Okay, we say blowing. The blowing of his mouth. That's fine. Is that okay? Yeah. Yeah. Okay. And in 11 verse 4 of Isaiah, what Paul is quoting, e Isaías capítulo 11, versículo 4, o qual Paulo está citando aqui, is the word coming forth out of the mouth of the Messiah. É a palavra saindo da boca do Messias. By the word from the Messiah's mouth, the wicked shall be destroyed. Que através da boca do Messias os maus devem ser destruídos. And so today, by the gospel power of preaching, então hoje, através do poder da pregação do evangelho, when ministers serve as the mouthpiece of God, quando os ministros servem como os lábios do Senhor, and the Holy Spirit is the second minister of every sermon, as John Calvin said. E o Espírito Santo é o segundo ministro do evangelho, como João Calvino fala.
who takes what the minister is saying que pega aquilo que o ministro, que o pastor falou, and puts it as arrows in his bow e coloca como flechas no seu arco and shoots the arrows out into the congregation e atira essas flechas na congregação, so that the word of God penetrates every heart according to its own need, para que as palavras de Deus penetrem o coração de cada um através do significado que o Espírito quer lhe dar. whether it's comfort that's needed Seja conforto, que é o que precisa-se, or admonition that's needed. ou admoestação que se precisa. The Holy Spirit will use this word in the hands of Christ O Espírito Santo usará a sua palavra nas mãos de Cristo to consume the man of sin. para consumir o homem da iniquidade. So even in the end times, the preaching of the word of God is going to prevail. Então, até no final dos tempos, a pregação da palavra de Deus irá prevalecer. What a comfort for those of us who are ministers, E isso é um conforto para todos nós que somos ministros da palavra. but also for the whole New Testament church. Mas para toda a congregação, toda a igreja do Novo Testamento. And then secondly, says Paul, Então, em segundo lugar, diz Paulo, the man of sin will be destroyed by the coming of Christ. o homem do pecado será destruído pela vinda de Cristo. When he comes in glory with shining majesty in the Quando ele skies, virá em glória com a glória de majestade nos céus, and our hearts will be thrilled with joy. e nossos corações estarão transbordando de alegria, That same holy flame with which he comes com aquela mesma, com aquele mesmo fogo, aquele mesmo brilho com o qual ele virá, which will be a flame of love to us, que será uma forma de demonstração de amor para nós, will be a flame of destruction to the man of será sin, um fogo de destruição para o homem do pecado, and he will be cast into hell e ele será lançado no inferno with Satan. com Satanás. So who then is the Antichrist? Então, quem é o anticristo? Well, before I close, I want to give you 4 views. Antes de eu terminar, eu quero dar 4 visões, 4 tipos desse. First view then is the Antichrist is not a church leader, but a political leader. Primeiro é de que o anticristo não seja um líder da igreja, mas um líder político. A kind of a false messianic military or political leader. Um tipo de falso messias, messiânico ou político, líder de guerra. That view seems rather weak because Paul says that the Antichrist sits in the temple. Isso é uma abordagem muito fraca, porque Paulo fala que o anticristo se assenta no templo. At the very least, the Antichrist has a major church role. No mínimo, o anticristo tem uma liderança, um cargo muito alto dentro da igreja. The second view is the Antichrist is not just one, but all church leaders that teach heresy. Mas a segunda visão aqui, a segunda abordagem diz que esse anticristo não é somente um líder, mas todos aqueles líderes cristãos que ensinam heresias. Well, heretical church leaders may certainly be antichrist, plural, but they are not the Antichrist. Esses tipos de hereges, eles podem ser realmente anticristos no plural, mas eles não são o anticristo. Because Paul makes clear there's one who is preeminently the man of sin. Porque Paulo deixa claro que existe um que é proeminente o anticristo, o homem do pecado. The third view, taken by most of the reformers, as well as Luther and the Puritans, A terceira abordagem que é tida pela maioria dos reformados, assim como Lutero e os puritanos, is that the man of sin is the papacy, é que o homem do pecado é o papado, the Pope of Rome. o Papa de Roma. Not one individual pope, Não um papa individualmente, but the institution of the papacy itself. mas a instituição papal de uma maneira geral. And that has many good arguments. E para isso nós temos muitos bons argumentos. If you walk through all the qualifications, and we don't have time to do that now, Nós não temos tempo agora, mas se você olhar todas as qualificações of the Antichrist, do anticristo, it actually fits very well with the papacy, ela encaixa muito bem com o papado, especially historically, especialmente historicamente. where the papacy was also very powerful in the world. E quando olhamos e vemos que os papas foram e são muito poderosos no mundo.
But even now is still a political force to be reckoned with. Mas mesmo assim ainda existe uma força política que precisamos reconhecer e olhar aqui. And so the corruption that Paul refers to here, Então é a corrupção que Paulo fala aqui, the sitting on the throne of God, o sentar no trono de Deus, the military power, o poder militar, the papacy's claim to have equal authority with the word of God, a reivindicação papal de terem autoridade igual à palavra de Deus. all of this and more made the reformers and Puritans say the papacy is the Antichrist. Tudo isto e mais fizeram com que os reformadores e os puritanos dissessem: o anticristo é o papado. And they may well be right. E eles podem estar certos. But that doesn't still answer the question, is there one man coming? Is that one man coming going to be a pope at the end of a line of popes that's going to be the Antichrist? Mas isso ainda não responde à pergunta com esses argumentos. Haverá então um homem vindo, um papa, ao final da linha papal, que será o anticristo? That's possible. Possível. Or, and this is the fourth view, Ou então, essa quarta abordagem, are we still going to see another individual come along who leads the church in apostasy at the end of the age? e que nós veremos um outro indivíduo que vai levar a igreja à grande apostasia no final dessa era, Who may or may not be a pope. que talvez possa ser ou não um papa. Well, it seems to me that we cannot know definitively the answer to this question right now. Para mim, eu olho agora e nós não podemos dar uma resposta afirmativa e definitiva sobre isso agora. But that a future pope or someone like him Mas haverá um papa no futuro, alguém como ele, may still arise and fulfill the prophecies of Antichrist as no one has done before. pode se erguer e realizar tudo aquilo que foi predito sobre o anticristo como nunca aconteceu antes dele. So my conclusion is that we should combine views 3 and 4. Então a minha conclusão é que nós devemos combinar as abordagens 3 e 4, That is to say this: que significa dizer isto: the papacy is the greatest manifestation of Antichrist we've o seen until papado today. é a grande manifestação do anticristo que nós temos visto até os dias de hoje. And is certainly one of the Antichrists at minimum, E no mínimo eles são um dos anticristos, because of its doctrines por causa das suas doutrinas and its immorality. e da sua imoralidade. But a future final man of sin may still arise Mas um homem futuro, um homem da iniquidade, do pecado no futuro, ainda se erguerá at the end of the age. ao final da era. Now the question arises, why does God allow Então the man of sin? a pergunta vem: por que Deus permite o homem da iniquidade? Let's look at verse 11. Vamos olhar o versículo 11. For this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. So the ultimate explanation for the massive delusion of the man of sin Então a explicação máxima para o engano geral, universal do homem do pecado is the righteous judgment of God. é a justiça, é o julgamento justo de Deus. Some say, well, if that's true, Alguns falam: bem, isso é verdade. if God sends the deception, Se Deus manda o engano, then God himself is culpable. então Deus mesmo, Ele mesmo é culpado. God forbid. Deus proibiu. God is light and in him is no darkness at all. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. So why would then God ordain Satan to successfully lead men into Então, por que deception? Deus ordena Satanás e permite que ele lidere a humanidade ao engano? A fallen mankind despises God's word Um homem caído, ele despreza a palavra de Deus and rejects God's offer of e salvation. rejeita a oferta da salvação de Deus. And God is patient, but his patience is not to be mocked. Mas Deus é paciente, mas a sua paciência não é para ser usada com sarcasmo. And therefore, at the end of the age, Então, ao final dos tempos, God rightly gives them up to the power of the great deceiver, the father of lies. Deus então os entrega nas mãos do grande enganador, do destruidor de vidas. Paul is speaking here about a judicial
abandonment of God. Paulo está falando aqui de um abandono judicial, de julgamento de Deus, In which God gives people over to the power of their own sins when they reject Him. quando Deus entrega as pessoas ao poder dos seus próprios pecados, quando estes desprezam e rejeitam a Deus. So the enslaving power of the man of sin Então, o poder escravizador do homem do pecado is not Satan's triumph over God, não é triunfo de Satanás sobre Deus, but God's judgment upon an unbelieving world, mas é o julgamento de Deus sobre um mundo descrente, which will reap damnation. o que trará como colheita fugiu. Condemnation. Condenação. Thank you. Look at verse 12. Vamos olhar o versículo 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. You see, God is a just judge. Você vê, Deus é um Deus justo. God will condemn and judge the guilty to everlasting destruction. Deus irá julgar e condenar o pecado para uma destruição eterna. And He will do that to two groups of people which are really one. E Ele fará isso para dois grupos de pessoas que ao final são somente um grupo. Those who believe not the truth, Paul says, Aqueles que não acreditaram ou não acreditam na verdade, they've heard the word of God, eles escutaram a palavra de Deus, they refuse to put their trust in the word of God, eles recusaram-se a colocar sua confiança em they've Deus, scorned the Savior who died for sinners, eles falaram mal e zombaram daquele do Salvador que morreu pelos pecados. and the last day God will say to them, you would have none of me, so now I will not have you. E no dia final ele falar: você não tem nada comigo, eu não tenho nada com você. And secondly, says Paul, E segundo diz Paulo, God will condemn them because they had their pleasure in unrighteousness. Paulo diz que Deus irá condená-lo porque eles tiveram seu prazer na injustiça. Unbelief is the mother sin A falta da fé, a descrença é a mãe do pecado, of all other sins. de todos os outros pecados. But unbelief will reap unrighteousness. Mas a falta da fé colherá injustiça. And so God rightly damns them to hell. Então Deus os manda para o pecado, para o For they are the inferno, enemies of God. onde estão todos os inimigos de Deus. Let me conclude. Deixe-me concluir. Am I rejecting in any area of our lives the gospel of the Lord Jesus Christ? Estamos, você e eu, rejeitando em qualquer ou quaisquer áreas da nossa vida o Evangelho de Deus? If we fail to trust in Christ Se nós falharmos em confiarmos em Cristo as our only salvation, como a nossa única salvação, how will we stand before God on the como que judgment nós day? nos apresentaremos diante de Deus no dia do juízo final? It will be too late to seek Him. Vai ser muito tarde para procurar qualquer coisa. We need to abandon our allegiance to this world, and we need to commit our allegiance to Jesus Christ and the world to come. Ou nós abandonamos a nossa aliança para com este mundo e nos firmamos na aliança com Deus e para com o mundo dele por vir. We need to come to Christ as Savior and Lord before He comes to us as our condemning Nós judge. devemos ir até Cristo como nosso Senhor e Salvador antes que Ele venha até nós como o juiz que condena. So let me close with this illustration. Deixe-me então encerrar com essa ilustração. There was a friend of Charles Spurgeon named Roland Hill. Havia um amigo do Charles Spurgeon chamado Roland Hill. He was a very faithful pastor, Ele era um pastor muito fiel, but he was depressed because he saw little fruit on his preaching. mas ele estava depressivo porque viu pouco fruto no seu ministério, And sua one day pregação. he saw a pig farmer walk by down the road in front of his house. Então um dia ele viu um criador de porcos caminhando na frente da sua casa, With all his pigs following behind him. com todos os seus porcos o seguindo, And they went straight into the slaughterhouse. e eles estavam indo direto para o abatedouro. And the pig farmer came out alone. E o criador de porcos vinha sozinho, Roland Hill was there to meet him. e o Roland Hill foi lá para encontrá-lo. Tell me how you do it, he said. Perguntou para ele: como que você faz? How do you get pigs to follow you to their death? Como que você faz com que porcos os sigam para a morte deles? When I can't get living people to follow my teaching to life eternal. Quando eu não consigo que pessoas vivas sigam o meu ensino para que consigam ou vão até a vida eterna. Oh, the pig farmer said,
didn't you notice what I was doing? O Criador disse: você não notou o que eu estava fazendo? It's so easy. Tão fácil. As I walked along, I just had a few crumbs in my pocket, and as I walked along, I dropped a few crumbs here and there along the way of pig's food. E a única coisa que eu tinha era algumas coisas nos meus bolsos, e à medida que eu caminhava, eu jogava as migalhas disso no chão, comida de porco. And these pigs are so stupid. For a few crumbs, they'll follow me to their death. E esses porcos são tão estúpidos que por poucas migalhas eles me seguem até a sua morte. My friends, let us not eat like the prodigal son, the pig's food of this world. Meus queridos, não comamos como o filho pródigo a comida do porco neste mundo, But let us arise mas levantemo-nos and return to our Father e retornemos para o and nosso His Pai Son e para os seus and the filhos Holy Spirit e para o seu Espírito Santo, and put our trust in the e triune God coloquemos a nossa confiança no Deus que triunfa, and believe that our Savior will get the victory in the end, e acreditemos que o nosso Salvador terá a vitória no final, and that the man of sin e que o homem do pecado and the archenemy Satan e o seu grande inimigo Satanás and all the seed of the serpent e toda a semente da serpente will be destroyed. será destruída. Be faithful. Seja fiel, Believe in Christ. acredita em Cristo. And your mouth and your heart shall Na show sua forth mente, na sua coração, demonstre the praise of the Lord as glórias de from Deus this time forth, desse tempo e sempre forevermore. e para sempre. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Great God, we thank Thee so much Grande that Deus, despite the man of sin, Grande Deus, agradecemos muito que apesar do homem do pecado, Christ will get the great victory. Cristo terá a grande vitória. Help us to follow Him unconditionally, Ajuda-nos a segui-lo de maneira incondicional, that we may drink and eat of that drink and food that will last to all eternity. que nós possamos beber e comer daquela bebida e comida que durará para toda a eternidade, And may abandon the pig's food of this e world. que nós abandonemos as comidas de porcos deste mundo. Help us to say no to sin and to Satan, Ajude-nos a dizer não ao pecado e a and to Satanás, say yes to God and Christ and e righteousness. dizermos sim para Deus, sua justiça e a Cristo. Help us to reckon ourselves dead unto sin and alive unto God Que ajude-nos a morrer para os nossos pecados e a vivermos para Cristo, through Jesus Christ our Lord. através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém.